Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Nós vamos falar sobre um setor que passa por uma das piores crises. A cultura, tão fundamental para a população, vive a falta de investimentos. Nós recebemos o vereador Raimon, o presidente do Sindicato dos Artistas, Jorge Coutinho, e o representante da Associação dos Produtores de Teatro do Rio de Janeiro, Marcelo Cabanas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de uma análise sobre os prejuízos da crise na cultura. Começando com o senhor, por favor. Salve a cultura, né? A crise é o seguinte, na qualidade de presidente do Sindicato dos Artistas, nós temos uma faixa de 70% dos atores e atrizes não trabalhando. E aí por quê? Porque você não tem teatro. Aí nós não temos teatro, os atores não trabalham. O nosso cinema, que é o cinema carioca, também não funciona. Quer dizer, e do lado aí vem um lado do governo, né? Você tem o teatro do município também que não está funcionando. Acho que falta nessa crise a administração. É pessoas que entendam mesmo, não vai me desculpar aí, os vão ficar, não, Coutinho, mas é quem entenda, não pode estar no Ministério da Cultura uma pessoa que não entenda, que não tenha uma visão da cultura geral, da coisa popular, do não popular, não pode estar no município a mesma coisa, como também não pode estar no Estado. E o que eu vejo hoje é que ficou uma troca eu estou abismado com isso, vereador, porque eu fiquei vendo que agora o administrador de um teatro é um cabo eleitoral de fulano de tal, que foi candidato a deputado e que essas pessoas estão entrando dentro da cultura. E está muito perigoso isso. É perigoso, eu vou até falar com o nosso secretário de Cultura, que não dá para trabalhar desse jeito, né? E o que causa isso tudo? É uma violência muito grande, porque a cultura, ela deveria estar na rua. Você deveria estar aqui na Cinelândia, na sexta-feira, com chongo, com dança, enfim, com coisas, botando gente na rua, até para evitar dos bandidos estarem presentes, os assaltantes, como queira chamar. Você não tem isso, você tem uma Cinelândia morta, me bate 10 horas, você não consegue passar na rua, você não pensa, sabe, é terrível você ir. Eu fui ao Teatro Glaucio Rocha com um amigo meu, quando terminou o espetáculo, fiquei com medo de estar na rua, entende? Então, falta, não é também, e quando a gente diz que falta segurança, aí vem a ideia de botar o exército dentro do Rio de Janeiro, que é terrível. Você vê aqueles policiais com aquelas armas e aquelas criancinhas ali também brincando perto desses policiais. Marcelo, todo esse cenário descrito pelo Jorge, ele caracteriza o maior retrocesso do setor na sua avaliação? Sim, caracteriza. Quer dizer, eu trabalho já há 17 anos, né, com cultura, em teatro, em música, e esse certamente é o pior período que a gente está passando nesses últimos 17 anos. Né? A gente tem uma crise acontecendo no país, né? Mas enquanto áreas como cultura, como educação, como saúde são reduzidas, a cultura é a que mais sofre, a que mais é cortada, né? A que mais é... A gente chegou a ter, quando o Temer entrou, chegou a acabar o Ministério da Cultura. Né? E por conta de uma força muito grande da classe, de movimentos, de associações, conseguiu voltar com o Ministério. Né? O Ministério da Cultura ia ser um braço da educação, né? Então, assim, a gente tem no nível federal um ministério sem orçamento praticamente, né? Funcionando só ali com verba administrativa praticamente. A gente tem só a Lei Rouanet hoje em dia como fonte de financiamento federal, né, para o teatro, e é uma lei que vem sendo muito criticada, endemonizada, né? Ou seja, a opinião pública já se voltou hoje contra a Lei Rouanet. Na verdade, hoje criou-se aquele mito, né, dos artistas que ganham dinheiro com a Lei Rouanet, que vivem da Lei Rouanet, né? O Chico Buarque virou o antimuso, né, da Lei Rouanet sem nunca ter usado a lei, né? Então, no Estado, a gente já está há muito tempo completamente sem verba também para a cultura, né? E agora os teatros do Estado sofrendo o que estão sofrendo, municipal sem salário há muito tempo, né? Funcionários de carreira sendo demitidos do municipal, né, para entrar gente nova, indicação política. E o município, que ainda estava sendo, com todos os problemas, algum respiro, né, porque pelo menos assim tinha uma regularidade de editais, de verba, agora acabou completamente. Né? A gente teve um edital do ano passado, que o Eduardo Paes não pagou, né, um edital de 25 milhões, que é fomentar mais de 200 projetos de todas as áreas, teatro, dança, música, artes plásticas e outras linhas.
Esse edital de 25 milhões não foi pago pelo Eduardo Paes, né, e passou isso para o Crivella. No primeiro encontro que teve na posse da secretária de Cultura, a Nilcemar, o público protestou, falou paga o fomento e tal. Ela falou, eu sei do meu passivo e tudo tem seu tempo. Mas em junho agora teve uma reunião dela com produtores, a Comissão de Cultura foi o Tarcísio, né, o vereador Tarcísio, você estava também, né? Que aí, assim, a Nilcemar anunciou que não ia ser pago esse edital, né? Existia, sim, uma cláusula no edital que dizia que estava condicionada a disponibilidade orçamentária e tal, mas, assim, apesar de não ter uma obrigatoriedade jurídica, né, tem uma obrigação moral, ética, né, porque, enfim, não era um prêmio do Eduardo Paes, né, era um edital da prefeitura, né, e fato é que a gente tem agora mais de 200 projetos que não vão acontecer, e aí milhares de artistas, de técnicos, produtores que vão ficar sem seus trabalhos. Diante de um quadro como esse, vereador, como que o poder público pode ajudar? Pois é, você sabe que eu presido na Câmara, eu sou presidente da Comissão de Cultura na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a gente tem feito muito debate com a secretária Nilcemar, tem discutido muito. Mas há de se lembrar que está muito correto tanto o Jorge quanto o Marcelo, quando falam desse desmonte, há de se lembrar que nós vivemos no país um estado de coisas que nenhum de nós imaginava que pudesse viver um dia. Um desmonte daquilo que para nós é essencial. E a cultura, nós não temos dúvida, a cultura é essencial na formação do povo brasileiro. Né? Se a gente pensar, e eu sou daqueles que acredita mesmo que a arte, que a cultura é que organiza a sociedade. A organização da sociedade vem pela arte, pela cultura, é a cultura que nos faz ultrapassar os séculos, ultrapassar os milênios, ultrapassar a história da humanidade. Quando a gente vê, por exemplo, o governo federal, que não só extinguiu o Ministério da Cultura logo após o golpe, a usurpação feita no ano passado pelo desgoverno de Michel Temer. Né? Quer dizer, a descontinuidade, o rompimento com o processo do Ministério da Cultura, mas depois, em outros momentos, teve momento, o último ministro, antes do Sérgio Saleitão, que entrega a pasta, o cargo fica vacante e fica rifando onde é que vai, onde é que não vai, entrega para um ministro, para alguém para ser ministro da Cultura, alguém que quando era secretário não fazia relação, não dialogava, não conversava com a classe artística no Rio de Janeiro. Quais são os danos de toda essa rotatividade, tanto na esfera federal quanto aqui no estado ou município? Se pensar que no município do Rio de Janeiro, na gestão de Eduardo Paes, nós tivemos 5 secretários de cultura, começamos com Jandira Fegali, depois Ana Luísa, Sérgio Saleitão, Marcelo Calero e Júnior Perim. Aliás, ainda tem o Calil, né? Foram 6 os secretários, sim, verdade, né? 6 secretários de cultura. Essa descontinuidade é exatamente o descompromisso do poder público com a cultura. Eu quero fazer aqui um registro, porque eu tenho conversado muito com a secretária de Cultura e eu entendo que a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, no meu entendimento, não sentou-se ainda à cadeira do prefeito, portanto, ainda não assumiu a prefeitura. Hoje encontrava com um rapaz que dizia assim, sempre fui eleitor do Crivella, quando eu votei nele para prefeito, perdi um senador em Brasília e não ganhei um prefeito no Rio de Janeiro. É isso, exatamente isso. Mas em relação a Nilcemar, quero fazer uma ressalva. É uma secretária, e aí eu quero falar do meu entendimento, uma secretária que tem feito um esforço muito grande, um esforço para tentar coadunar e organizar as questões da cultura na cidade, embora eu ache que por conta do todo, porque a cultura não se estabelece sozinha, a cultura tem que ter relação com a educação, tem que ter relação com a mobilidade urbana, com a ocupação dos espaços públicos, eu compreendo que aí a força fica muito apequenada por conta desse desgoverno que vivemos na cidade do Rio de Janeiro, que eu chamo, de certa forma, uma bateção de cabeça. Quero lembrar aqui que no início do governo do presidente Lula, o nosso primeiro-ministro da Cultura foi o Gilberto Gil. Gilberto Gil estabeleceu no Brasil uma coisa chamada pontos de cultura, que era, o Gilberto até usou a expressão daquela técnica chinesa do douyin cultural, né? O douyin, você vai lá no ponto e coloca ali o orçamento para a cultura e aí você faz o que? Você distribui a questão das verbas, das oportunidades da cultura, porque o prejuízo, Sérgio, é enorme, porque quando a cultura não chega, né, aquilo que é pior da sociedade, que é o entendimento de uma sociedade que é uma sociedade
que tem que rivalizar o tempo todo, que tem que ir às raias do fascismo e do nazismo, ela chega. E nós vivemos esse momento, não só no Rio de Janeiro, vivemos esse momento no Brasil, e eu acredito que o poder público ele tem a sua responsabilidade. A Comissão de Cultura na Câmara, que presido, ela tem feito reuniões todas as terças-feiras com os agentes de cultura da cidade, com os fazedores de cultura, promotores de cultura, artistas, atores, atrizes, e temos conversado e tentado achar caminhos. Fizemos já uma audiência pública para discutir a questão cultural do povo negro da cidade, notadamente a questão da Pequena África, a região portuária, e temos discutido a questão do fomento, que falarei em outro momento. Temos discutido isso tudo para tentar achar um caminho que seja adequado. A que vocês atribuem, no caso, a fragilidade da cultura? A gente sabe aí que a cultura tem relação com a nossa origem, com a nossa identidade. Por que que a gente vive um quadro tão dramático em relação a um setor que é fundamental para o desenvolvimento da cidade? Jorge. Estou fazendo um filme, vou fazer aqui que é o Pantanal e o Império Serrano. É um pouco a história do Império, entendeu? Que eu estou levando para este filme. Acho que quando a gente perde a nossa raiz, as nossas origens, assim, a gente vai perdendo tudo. E nós perdemos isso, nós estamos perdendo essa coisa que eu já disse antes, do cinema nacional. Nós estamos perdendo o teatro de revista, já perdemos há muito tempo o teatro de revista. O cinema ainda tem um pouco de respiro dentro dessa área, né? Ou não? Por causa não, do ele cine? tem, mas é um cinema que não é um cinema, eu não chamo de cinema brasileiro, de carioca. É um cinema muito da novela. É o ator que está na novela, é o ator que faz o cinema. Você não vai fazer sabe, uma chuva de verão. Você não vai botar o personagem, tem que ser, hoje todo mundo tem que ser bonito, né, para fazer cinema também. Então, uma coisa meio complicada, a gente perdeu isso. Aí voltando, quando você perde, aí você teve aqui um Carlos Miranda, que foi diretor da Funarte há algum tempo. Esse rapaz era fantástico. Esse fazia tudo de cultura nesse Rio de Janeiro e no Brasil. Ele era o presidente da Funage e da Funarte, fazia de tudo. Depois teve o Milani, que deve ser da tua época lá na Câmara dos Vereadores. É anterior a mim, que foi uma pessoa fantástica. Sim, claro. O Milani foi uma pessoa, ele reuniu um grupo, vamos trabalhar, e trabalhou. E era uma coisa fantástica. A gente entrava em todas as comunidades, fazendo as coisas, teatro, música, tinha de tudo dentro do município. E o Estado sempre me deve, quando digo me deve, é que eu sou ator. Então o Estado sempre me deve alguma coisa. Nós não temos bons, secretários de cultura no Estado. Quando nós nos perdemos em relação à cultura, desde quando a gente pode taxar como um marco aí dessa fragilidade? Eu acho, sim, que a cultura, na verdade, nunca ocupou um espaço privilegiado nas políticas brasileiras, né? Quando a gente fala da produção cultural, é bom a gente compreender que ela acontece a destarte do fomento do poder público. O jongo que está acontecendo ali em Madureira, na Serrinha, né, a capoeira, as artes de rua, os artistas de rua, aqueles que fazem a cultura acontecer nos rincões da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, eles não estão acontecendo porque o poder público fomenta. Se você pensar que o orçamento do município do Rio de Janeiro para a educação, a Constituição Federal diz, lá no artigo 212, que tem que ser aplicado no mínimo 25% do orçamento na educação. Para a saúde, no mínimo 15%. Para a cultura não está estabelecido. A cultura luta para ter 1% para a cultura. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, ainda hoje, né, para você ter uma ideia, em 2009, o orçamento, quando Eduardo Paes começa, era de 60 milhões. Em 2016, o orçamento é 203 milhões. Aí você diz, opa, mas cresceu pra caramba. Cresceu, mas não saiu proporcionalmente da cifra de 0,6% do orçamento. É um pouco mais da metade de 1% do orçamento. Então, eu acho que não tem um momento que a gente pode dizer, nesse momento começou a degringolar. É porque ainda não se tomou como pauta política importante no poder público municipal e no país. Para você ter uma ideia, nosso plano municipal de cultura não está colocado, nosso fundo municipal de cultura não está colocado, não temos fundo e não temos plano. A cultura a nível nacional fala do chamado CPF, né, que é o Conselho, o Plano e o Fundo.
No Rio temos o conselho, mas não temos o plano e não temos o fundo. Fizemos uma conferência de cultura, temos que fazer outra, temos que fazer, porque a conferência é para dialogar com as bases, aquilo que a base está fazendo e aquilo que pretende fazer em relação à cultura. Então, eu acho que, eu não sei te responder a essa pergunta, quando é que começou a degringolar? Eu acho que ainda não emplacou, e é por isso que a gente precisa ainda ter muito trabalho. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Crise na Cultura, agora recebendo o coordenador do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território da ISPM, João Luiz de Figueiredo Silva. João, e é contigo que eu quero começar esse segundo bloco. De que forma a economia criativa ajuda a solucionar essa crise aí na cultura? Bom, primeiro agradecer o convite de participar do debate. Na verdade, quando a gente discute a economia criativa como possível solução, a gente deve, em primeiro lugar, entender a transformação da economia mundial. A gente passou de uma fase da economia, do capitalismo, que durou muito tempo no século XX, em que a atividade industrial ela era central no desenvolvimento das cidades. Então, basicamente, as cidades tinham uma solução de desenvolvimento. Ou industrializa, ou vai perder população para os grandes centros industriais. Foi o que aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu em muitos lugares do mundo. A partir dos anos 70 do século XX, e um pouquinho mais tarde aqui no Brasil, a indústria perde a centralidade de ser o único caminho de desenvolvimento econômico das grandes cidades. E, inicialmente, os países desenvolvidos, eles começaram a discutir, então, o que vai sustentar o crescimento econômico, o desenvolvimento social, por exemplo, em Londres, ou na Austrália, ou na França. E eles começaram a perceber que algumas atividades não foram embora, mas, pelo contrário, se tornaram atividades mais importantes no desenvolvimento dessas cidades. E então entenderam que dentro dessas atividades, um campo fundamental era a cultura. A cultura ela tendia a permanecer nos grandes centros urbanos, tendia a ser uma fonte fundamental de emprego e de renda e passava a se associar diretamente com outros setores produtivos, como o design, como a publicidade, como a arquitetura, como o turismo, indústria de games e aí por diante. Então, quando a gente fala da economia criativa, a gente está falando de um conjunto de atividades que não são novas, Shakespeare já fazia isso há muito tempo, Nelson Rodrigues já fazia isso há muito tempo, mas a gente está falando de um conjunto de atividades que hoje passam a ser mais decisivas para o desenvolvimento das cidades. E para que a economia criativa seja forte, a cultura precisa ser forte. Erradamente, e às vezes até pessoas que têm uma visão um pouco errada do assunto, ou até interesses divergentes, acha-se que a economia criativa ela pode acabar com a cultura. E, na verdade, é o contrário. Se a cultura não for forte, a gente não vai ter economia criativa. Então, a economia criativa ela é uma perspectiva de desenvolvimento centrado na cultura, centrado nas capacidades subjetivas de uma cidade, que no Rio é diferente de Recife, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Salvador, e pegar essas capacidades subjetivas e colocá-las como o centro do desenvolvimento dessa cidade. Então, quando a gente fala de economia criativa, no fundo, a gente está dizendo que a cultura tem que se tornar um elemento central do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, a economia criativa, nessa perspectiva, ela é um elemento que tende a fortalecer a cultura. Marcelo, por que quando a gente tenta levar isso para a prática existe um hiato? Ou seja, por que minguaram aí, diminuíram os investimentos no setor? Você que representa a questão da produção cultural. O Raymond falou aqui no Gilberto Gil, né, quando ele foi ministro. O Gil conseguiu pela primeira vez trazer uma outra visão da cultura, conseguiu começar a trazer a cultura, colocar a cultura como um ponto importante de desenvolvimento, né, conseguiu começar a colocar a cultura na cesta básica, né, e isso é um pensamento que o poder público não tem ainda, né, o Gil trouxe isso, o Juca ainda continuou um tempo, mas depois isso já começou também a andar para trás, e aí de um ano para cá andou para trás de vez, né, a gente perdeu completamente isso. Então é isso, acho que falta os governantes, os secretários de cultura, veem a cultura como uma parte importante do desenvolvimento, né? Não pode ser como é a cultura, ou seja, a gente tem um edital aqui, tem um edital ali, a gente precisa ter uma política cultural, precisa ter o fundo da cultura, precisa ter todos esses recursos para poder desenvolver o setor. Para poder desenvolver, e a cultura passar a ser
uma parte uma importante do solução, desenvolvimento da porque, cidade. na verdade, a cultura significou uma solução em tempos sombrios, até mesmo em países que a gente traz esse exemplo. Isso. Né? A gente sabe que, o senhor disse aí que 70%, né, dos artistas não estão atuando. Ou seja, a cadeia produtiva da cultura ela é muito importante para o desenvolvimento. A gente vive um momento de recursos escassos e de desemprego. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais e desse essa dimensão do quanto que o teatro, por exemplo, fechado, acaba limitando a questão de empregos na cidade. Eu volto a falar do poder, né? O municipal, a União, o Estado. Vou falar agora da União, por exemplo. Eu falei com uma determinada pessoa que é ligada ao governo, que é ministro, que é o Moreira. Eu digo, Moreira, por que não usar a EBC, você fazer radioteatro, teleteatro, para botar as pessoas para trabalharem? Não, mas aí não dá, porque não sei o quê. Aí você vai falar com o cara da EBC, que também não tem nada a ver porque está na EBC. Aí não consegue fazer essas coisas. Aqui mesmo a gente poderia fazer um dia, pegar a Ruth de Souza, sentar e a Ruth fazer um poema bonitinho e jogar no ar. Eu acho que essa coisa é a pessoa entender, é fazer as coisas. Eu estava conversando com quem? Não sei se foi com você antes. Por que antes, quer dizer, eu estou com 83 anos de idade, comecei no tablado, depois tablado, o meu forte foi a opinião, do teatro de arena. Por que a gente, naquela época, você fazia teatro, comendo pão com mortadela, você fazia a Noitada de Samba, por exemplo, que foi 15 anos de sucesso, de onde surgiu Clara, de onde surgiu Martinho, de onde As Rosas Não Falam aconteceu de uma maneira extraordinária, Nelson Cavaquinho, enfim, Clementina, todo mundo surgiu dali, dessa coisa feita na Zona Sul. A noitada, e era de graça, e não tinha apoio, não tinha patrocínio. Quer dizer, aí você vem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Uma peça de teatro também não tinha patrocínio, e acontecia, entendeu? Como é que os grupos viviam antigamente? Acho que tem que voltar um pouco atrás disso. É que essa coisa do teatro da elite, ela foi um pouco se organizando demais e que perdeu até essa coisa criativa. Nós temos alguns veninhas aí escrevendo peça, texto que a gente possa fazer em cima de caixote. João, os gestores públicos, eles desconhecem os efeitos multiplicadores aí da economia criativa, ou seja, de geração de renda, de emprego? Desconhecem totalmente. Isso é um problema porque, na verdade, a gente pode até voltar um pouquinho, assim, porque as políticas culturais, elas passaram por uma mudança. Se a gente voltar muito no tempo, as políticas culturais, elas tinham a função de produzir cultura, de entregar algo que tivesse algum conteúdo estético, algum conteúdo de valor cultural. Mas hoje em dia, o Marcelo falou uma coisa importante, assim, quando a gente fala de cultura, a gente não está mais falando só disso. A gente está falando de um projeto de desenvolvimento. Então, se nós passarmos a entender que a cultura é desenvolvimento, a cultura não é só um produto cultural que vai divertir, que tem uma noção de belo, que tem um lastro cultural importante, mas ela, além disso, que é o coração dela, ela também tem um componente fundamental de valor econômico, de efeito multiplicador. Cada R$1 que você joga na cultura gera muito mais emprego do que R$1 que você joga na indústria automotiva. Nós estamos numa cidade que, historicamente, viveu isso. Nós estamos numa cidade que foi o centro cultural do país. Sempre exerceu o papel de protagonista. Sempre exerceu. E justamente no momento que isso pode se tornar o grande ativo do nosso desenvolvimento, a gente joga de lá. A gente agora fala que não quer mais. Né? Então, me parece um grande contrassenso a gente jogar fora a oportunidade do século XXI que está na nossa base. Isso o Celso Furtado, que é um grande economista, já dizia nos anos 80. Ele já dizia que a política cultural melhor seria aquela que libertasse a criatividade da população. Ele já dizia que o nosso modelo de desenvolvimento ele foi centrado na importação de um pacote tecnológico e que, por isso, nós não íamos superar a nossa condição de país subdesenvolvido, porque a gente importou um pacote tecnológico. Enquanto a gente não pegar aquilo que nós somos, enquanto a gente não pegar aquilo que a gente tem na nossa cultura e transformar isso ao centro do desenvolvimento, eu não estou falando só de emprego e renda. Sim. Eu estou falando de você pegar a nossa capacidade criativa e transformar isso em produto. Porque se nós fizermos isso, a gente não vai concorrer com os chineses. Esse é o ponto importante, assim, da perspectiva econômica. Porque eu voltei da China agora. É impossível concorrer com eles. É um tamanho absurdo, é uma coisa colossal. A nossa única opção é a diferenciação, é a qualidade. E aonde está a nossa capacidade de ser diferente?
Está na cultura. Porque a cultura ela é própria, ela é nossa, ela é da nossa base. Então, se nós conseguirmos transformar isso, jogar não só na produção cultural, mas jogar isso para o setor produtivo fora da cultura, a gente tende a ser mais competitivo nos diversos setores, a gente tende a ter algo que foi falado no bloco anterior, uma melhor educação, uma melhor saúde, ela vai ter efeito em vários outros setores da cadeia produtiva. E existe hoje também uma grande confusão de se falar que o Estado tem que diminuir o seu papel na cultura, e aí vai-se para um campo, né, de que na cultura só tem comunista, a gente começa a ouvir um monte de coisa totalmente torta. E aí eu pego um dos pais da economia liberal, Adam Smith. Todo mundo deve pelo menos ter ouvido falar em Adam Smith. Adam Smith, no seu livro clássico, A Riqueza das Nações, ele, um liberal, diz: o Estado deve investir na cultura, porque isso liberta as pessoas, porque isso, ele chega a falar o termo, isso tira o humor sombrio das pessoas, afasta as pessoas das crendices e faz com que elas se tornem mais felizes, mais produtivas. Então, o próprio pensamento liberal reconhece a importância do Estado se envolver com a cultura. Por que hoje a gente vai falar que isso não é mais importante? Vereador, como é que isso pode ser transformado em ação do Legislativo? Pois é, eu estava aqui ouvindo o João, do entendimento da cultura como salvaguarda das nossas possibilidades. Eu dizia no primeiro bloco que a cultura é ela quem organiza a sociedade. E a gente não pode perder isso nunca de vista. E aí eu queria fazer uma pergunta até para quem está nos assistindo pela televisão. O que é uma roda de samba? O que é uma roda de samba? O João traz a expressão clássica, né, da economia criativa. Vamos pensar na criatividade da economia, criatividade da sustentação, da sustentabilidade. Numa roda de samba, você tem aí uma produção fonográfica, pode acontecer, você tem artistas que precisarão de ter aí músicos, ter aí os seus instrumentos. Você pode, em torno de uma roda de samba, você pode ter a festa, você pode ter alguém vendendo alguma coisa que vai, de certa forma, inteirar no seu orçamento. Aqui no Rio de Janeiro, as rodas de samba, por exemplo, em torno da roda de samba, o comércio ambulante se coloca. Então, onde é que está a criatividade da economia? E aí tem uma coisa, Sérgio, que eu acho interessantíssimo a gente nunca perder de vista, que é aquilo que o Brasil construiu, e aí é uma grande possibilidade, porque o que o Brasil oferece, o que o Brasil propõe. Na verdade, a proposta da cultura brasileira, porque a definição de cultura é exatamente, para mim, é exatamente isso, aquilo que nos organiza enquanto povo, aquilo que nos identifica como povo, como gente, como nação. E aí, quando a gente pensa dessa forma, nós pensamos numa construção que o povo brasileiro fez, que é a construção de uma expressão riquíssima, chamada direito à cidade. Essa cidade que nós temos, que você falava do período da indústria, um pouco da centralidade da industrialização, mas de pensar que onde a industrialização não chegava, a cultura estava. A cultura nunca saiu dos lugares. Você vai à Conceição do Mato Dentro, você vai ao interior do Rio Grande do Sul, interior de qualquer estado do Nordeste, a qualquer periferia do Rio de Janeiro, a cultura está lá, não só presente, mas latente, viva e acontecendo e, de certa forma, se transformando e se colocando. Então, na questão do direito à cidade, nós apresentamos na Câmara um projeto de lei, que é o projeto de lei 1995 do ano passado, construído com quem? Construído com uma dezena de pessoas que produzem o samba, que é o Programa Municipal de Salvaguarda, Fomento e Incentivo ao Samba Carioca. Quer dizer, um mapeamento de tudo quanto é roda de samba na cidade, e aí como é que essa roda de samba acontece, como é que ela ajuda na criatividade econômica ou na economia criativa, como é que ela ajuda nesse processo, como é que ela ajuda a cidade a ocupar, os cidadãos a ocupar os espaços da sua cidade. E em contrapartida a isso, nós temos, por exemplo, um decreto do prefeito Marcelo Crivella que limita a ocupação do espaço público, percebe? Essa contramão do gestor que deveria compreender isso como a salvação para as questões da sua cidade, porque onde a cultura está, você bane um punhado de coisas, A gente aqui nem vamos falar assim que espanta o bandido, até porque se for falar de bandido, nós temos que ir lá para o Palácio do Planalto e a gente não está aqui querendo divagar tanto, A gente está falando aqui, não é para expulsar essa bandidagem, mas é para expulsar a ausência de vida que às vezes acontece nos paredões construídos da cidade. Então a cultura é para isso. Nessa discussão, o prefeito Crivella faz
faz um projeto, olha para vocês verem o artigo 8º do decreto do prefeito. O gabinete, aspas, o gabinete do prefeito poderá impor a qualquer tempo restrições aos eventos ou produções de conteúdo audiovisual autorizados, inclusive durante a sua realização, sempre que exigir a proteção e interesse público. Significa dizer, está acontecendo uma roda de samba, acontecendo uma atividade audiovisual, por exemplo, de conteúdo audiovisual, a prefeitura pode ir lá intervir e interromper o processo. Quer dizer, é não compreender mesmo onde é que nós estamos. Houve pressão em relação a esse decreto. Na conversa, na reunião, numa audiência pública feita, a prefeitura recua, mas o decreto está colocado. Então a palavra está colocada, o texto está escrito. Então o poder público ele pode ajudar muito, se ele simplesmente não atrapalhar, se ele simplesmente deixar que as coisas fluam. Né, porque a cultura flui muito. Né? Nós falamos já aqui do Teatro Municipal, né, que tem o nome municipal, mas que é do Estado, e que os artistas, a primeira bailarina do Teatro Municipal está indo embora, foi embora do Brasil, assinou contrato com uma outra companhia, porque não sustentava as suas necessidades básicas. É fala dela. Então, nós vivemos nesse momento, mas assim, tem uma esperança que nós não podemos perder de vista. Porque não que a gente não queira que a cultura seja fomentada, queremos que a cultura seja fomentada e a obrigação do poder público fomentá-la. Mas nós sabemos que a distarte do não fomento, ela existe, ela pulula, ela borbulha, ela acontece, ela está presente na sociedade brasileira. Ok, vereador, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate com o tema Crise na Cultura. Na avaliação de vocês, o mundo espera uma resposta em relação à cultura e a cultura pode significar uma saída, João? Sim, eu acho que, de modo geral, o mundo questiona o modelo de desenvolvimento que nós tivemos até agora. Não é só uma crise brasileira, a gente verifica crise nos Estados Unidos, crise na Europa. Então, o mundo, ele hoje está em um debate maior do que é desenvolvimento, efetivamente não só um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento que contemple outras dimensões da vida. Acho que um caso interessante que o vereador Raymond trouxe das rodas de samba, existe um caso aqui no Rio de Janeiro da Rede Carioca de Rodas de Samba, sim, né, que é um caso emblemático. Né? E aí, dentro de uma perspectiva da economia criativa, a sinergia que existe entre, vamos dizer assim, a grande atividade e essa de base. A gente pode falar de um carnaval, que é chamado a maior festa do mundo, que cada desfile é quase uma Broadway, é quase um espetáculo da Broadway, porque você tem ali música, dança, arte, iluminação, você tem tudo. Mas o que vai alimentar isso? O que vai permitir que a gente tenha esses 5 dias de grande festa do carnaval no início de cada ano? É você ter um ano inteiro em que o samba constitui a nossa base de vida. Se nós não tivermos esse ano inteiro, a gente vai perder essa grande atividade. Então, a perspectiva da economia criativa, até que eu falei no começo, é da gente perceber que existe complementaridade entre os grandes empreendimentos culturais e esses empreendimentos menores. Até porque o próprio pensamento, a lógica do produtor independente, que vai testar uma linguagem ou que vai viver numa produção cultural de base, é dali que virá o novo talento, é dali que virá a nova fronteira artística. Jorge, qual que é o risco da gente avaliar a cultura como descartável? Ou seja, sempre se dá prioridade no período de crise a outros setores e olha-se para a cultura de uma forma que a gente pode viver sem. Qual que é o risco? A cultura jamais, a cultura ela é muito presente, sabe, a cultura é tudo, ela é muito, o povo cria, né? Quer dizer, a arte, ela é, como dizia o Candé, ela é livre e aberta, essa coisa ela surge, entendeu? Não tem como você terminar. Quando a gente fala aqui muito de samba, quer dizer, e entra nesse esquema de desfile das escolas de samba, que foi o grande erro, porque quando a escola de samba não tinha essa obrigação de desfile, tinha os grandes sambas, tinha os grandes enredos. Depois que foi para o sambódromo, essa coisa acabou. E o negro, que é o dono dessa coisa, ele ficou de fora. Ele está lá empurrando o carro e mal na bateria da escola de samba. Quer dizer, e uma perversidade maior, que acontece de haver um lado
cultural evangélico, que o pessoal da igreja evangélica já entra dentro da escola de samba, tirando as baianas para ir para as suas igrejas. Então as escolas agora estão alugando baiana para sair. É uma coisa seríssima esse tipo de coisa, vereador. É muito sério, mas está acontecendo. Então eu acho que a cultura jamais vai terminar. Essa coisa, qualquer garoto, ele pega um pau e faz um tamborim e toca, e alguém vai desfilar, e alguém vai ter alegria. O que precisa ter é uma organização, que antigamente tinha na Rio Branco, a gente desfilava, tinha uma vaca que a gente chamava vaca leiteira, que dava leite para as crianças, quando desfilava aqui, as grandes sociedades. Não é voltar ao passado, é voltar ao que é bonito. O teatro de revista hoje é um teatro extraordinário, que está cheio de personagens nesse país hoje. E tem de personagens para entrar no teatro de revista, é uma festa. Marcelo, exercitar essa capacidade criativa da população pode ser a saída? Sim, é a saída. E assim, no primeiro encontro da Comissão de Cultura, né, porque essa Comissão de Cultura da Câmara, que o vereador Raymond preside, é nova, né? A gente não tinha uma Comissão de Cultura até... É de quando? É de março, abril, né? É do início do ano. Então, assim, o Movimento pela Cultura, que é um movimento que tem sido super importante, atuante aqui no Rio, levou um estudo sobre esse edital que não foi pago, de 25 milhões, né? De quantos projetos, quantos empregos, tal. E assim, se você pegar o exemplo de uma peça que vai fazer uma apresentação num teatro de 100 lugares, né? Ou seja, você está movimentando a cidade ali, são 100 pessoas que saem de casa, que pegam ônibus, pegam metrô, pegam táxi, que compram ingresso, entendeu? São os artistas também que saem de casa, né? Andam de ônibus, táxi, você movimenta, ou seja, você movimenta o transporte, você movimenta o entorno, porque é um teatro funcionando, você tem que ter um entorno, tem que ter segurança, tem que ter iluminação pública, o público sai dali, movimenta a economia com restaurantes, com bares, ou seja, o quanto que é importante a gente ter essa ocupação da população também, né, na cultura, mas para isso a gente precisa dessa parceria do poder público, né? De que forma estimular essa parceria, vereador? Essa parceria ela tem que ser estimulada a partir da compreensão de que a cultura não é algo que se dá para o outro, mas é algo que você encontra no outro e que você dialoga com o outro, né? Quando, né, o Marcelo fala aqui da Comissão de Cultura, é verdade, nós vivemos numa cidade que é chamada Capital Cultural do Brasil, né? E eu quero aqui dizer que eu continuo achando isso, né? Eu continuo compreendendo dessa forma, continuo afirmando isso. Rio de Janeiro é caixa de ressonância de todas as atividades políticas educacionais. Eu considero a cidade mais importante do Brasil, né? Aqui o Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, os parques, né? O parque educacional da cidade, os campos universitários, toda a produção intelectual, sem desmerecer absolutamente nada, nenhuma outra região brasileira, mas o Rio de Janeiro é essa caixa de ressonância do Brasil e quando a gente compreende que essa cultura ela é nata no povo brasileiro, porque diferente de algumas regiões do país, o Rio de Janeiro, apesar de ter uma cultura própria, a gente pode lembrar aí, né, vamos lembrar de Tia Ciata, por exemplo, vamos lembrar de João da Baiana, vamos lembrar de tanta gente, mas nós precisamos compreender também que além da cultura nata no Rio de Janeiro, nós temos uma outra cultura que foi absorvida pelo carioca, que é essa alma de liberdade que acolhe a tudo e a todos. Nós temos a relação, por exemplo, com a diáspora africana, onde o Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, por ali passaram 2 milhões de escravos, naquela região ali chamada Pequena África. Esta composição cultural que o Brasil traz de além-mar e que traz de além fronteiras de estados brasileiros e que absorve, o Rio de Janeiro é uma capital onde todos os ritmos estão, onde todas as artes se encontram, onde toda a cultura está e dialoga. Então eu penso assim, que compreender que para o outro você não leva cultura, mas que você com a sua cultura dialoga com o outro e que sua cultura é encontrada no outro, que o outro encontra a cultura em você, acho que isso é muito rico. Eu ando muito pela periferia do Rio, muito pelas periferias do Rio. Moro na Zona Norte, né, mas ando pela cidade toda como é minha obrigação fazê-lo. E assim, eu fico encantado como é que a cultura pulula em toda a cidade e acho que o poder público tem essa obrigação de ter esse olhar o tempo todo. E a Comissão de Cultura, que é uma comissão nova, tem tido essa preocupação quando, por exemplo, diz que as suas reuniões são reuniões abertas. Nós não temos nenhuma reunião onde só os vereadores estamos.
Os vereadores estamos nas reuniões, os 3 estamos nas reuniões toda terça-feira, ao 12h30, onde diversas pessoas dialogam, discutem conosco, e posso dizer, ai de nós, se a gente tivesse reunido apenas os 3 vereadores, sem desmerecer nem a minha atividade, nem a atividade dos outros 2 vereadores, mas quanta riqueza que o povo tem trazido para essas reuniões, para que isso reverbere nas discussões que fazemos com a Secretaria de Cultura e com as proposições que a gente tem feito e que pretende continuar fazendo. João, é a hora de estimular a criatividade, buscar novas opções? Não, sem dúvida. Eu acho que tem um caso recente para a gente, né, nessa história toda, que quando estoura a crise nos Estados Unidos, em 2008, uma das primeiras cidades que conseguiu fazer a inflexão da crise foi São Francisco. E eu conheci o secretário de Cultura de São Francisco, por acaso ele vivia no Rio de Janeiro, e essa cidade, o elemento central para ela superar a crise, foi ela ter aumentado o investimento em cultura. Então, quando estoura a crise, que muita gente discute, vai ter que cortar o Ministério da Cultura, tem que cortar em São Francisco, foi o contrário. Eles falavam, se nós estamos em crise, o que pode nos tirar da crise é aquilo que a gente é. É um exemplo que a gente traz de fora. Aumenta o investimento em cultura e é a cidade que mais rapidamente sai da crise econômica. Emerge, né? Isso. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar. Cada vez mais também, e aí eu também falo do ponto de vista assim, do economista, é aproximar a cultura da economia. Não que a economia se torne o fim, e aí mais uma vez eu vou citar Celso Furtado. A economia ela tem que ser percebida como meio, para que a gente atinja o verdadeiro fim, que é a nossa produção cultural, que é aquilo que nós somos. Então, se a gente conseguir mobilizar os recursos econômicos, as técnicas econômicas, do marketing, da gestão, tudo isso, para que a gente possa ter uma cultura mais forte, eu não vejo outro caminho senão a gente superar a crise e ter uma cidade melhor daqui a alguns anos. Jorge, não é só uma prioridade das capitais, a gente sabe que as cidades que também ficam ao redor enfrentam essa dificuldade, né? Como que o senhor analisa a questão do investimento na cultura de uma forma mais macro no Estado? Ainda hoje eu conversava com um rapaz que é de Nova Iguaçu, que está exatamente com esse problema de não ter como fazer o teatro do interior, né? Quer dizer, o teatro do interior e não tem como ajudar o teatro. Eu não sei, eu acho que tem que ter alguém. Eu tenho um representante do interior, a gente conversa muito. Então ele hoje chegou preocupadíssimo, Jorge, eu quero levar uma peça, mas só vai 2 pessoas. Em Campos, você não consegue fazer teatro. Você não consegue fazer teatro em lugar nenhum. Então, acho que tem que ter um meio de incentivo. Eu não sei como, mas eu até perguntei para o prefeito de lá, disse que o prefeito não quer saber de teatro. Ninguém quer saber de teatro. Só querem saber de teatro quando é na época das eleições. Eu queria aproveitar esse momento aqui, porque é uma coisa grave, que eu acho que é gravíssima, foi esses 13 milhões que deram para as escolas de samba do primeiro grupo. Olha, você dá 13 milhões para as escolas de samba do primeiro grupo e você esquece das outras escolas de samba, daquele carnaval maravilhoso que tem na 28 de setembro, onde está o povo na rua, com a sua família, assistindo aquele carnaval, vendo aquele desfile. Quer dizer, são coisas assim que as pessoas que estão dentro do poder têm que ter uma cabeça para pensar, você não pode fazer isso. Quer dizer, a coisa linda é essa Sapucaí. E a 28 de setembro? Como é que fica, que é um carnaval do povo, onde tem muito mais escola de samba? É preciso muito mais investimento. Vamos para as considerações finais? Por favor, começando com você, Marcelo. Eu acho que nesse momento de crise que a gente está vivendo, né, é fundamental, a gente tem aqui o vereador Raymond, que é da Comissão de Cultura, é a gente caminhar, já que a gente está nesse momento de crise, para realmente tentar construir políticas efetivas, transformar essas ações pontuais que existiam, como edital de fomento, edital disso, edital daquilo, em lei, né? Ou seja, o edital de fomento ele não pode ser uma ação do prefeito Eduardo Paz, do prefeito X, do prefeito Y. Tem que ser uma lei, isso aí tem que ser um orçamento da prefeitura. A gente não pode ficar à mercê de vontades políticas, né? Então a gente tem que ter a lei do fomento, aqui a gente já tem a lei do SS também, ou seja, para a cultura se tornar lei e a cultura começar a acontecer independentemente do governo A ou do governo B. Né? E eu acho que essa comissão de cultura hoje são 3 vereadores que são comprometidos com a cultura, o Raymond há muito tempo, né? O Tarcísio está agora, mas também é um vereador que já chegou muito comprometido com a questão da cultura. Então, acho que a partir deles e a partir do diálogo com a classe, né, que o diálogo está existindo, né, a gente conseguir realmente furar esse bloqueio aí dessa não política do prefeito atual, né, e conseguir, dentro do caos,
criar as nossas leis, as nossas políticas e fazer alguma coisa que não seja só para esse governo, mas que fique aí para os próximos. Né? João, sua conclusão. Eu concordo com a fala do Marcelo e eu acho que é o momento da gente realmente entender a cultura e a capacidade criativa como um grande ativo do desenvolvimento econômico. A gente tem muitos desafios nesse caminho. Um desses desafios passa por um processo extremamente difícil, que é a gente criar métricas, tentar quantificar a cultura, saber exatamente o impacto que uma atividade cultural gera na economia, porque a partir disso a gente passa a ter instrumentos, inclusive para pressionar o governo, qualquer que seja ele. E esse é o desafio que a gente tem na SPM, na universidade. Né? No nosso mestrado, o desafio é esse, tentar criar essas métricas, quantificar a cultura, quantificar a economia criativa, para que a gente possa ter políticas públicas que olhem a cultura não só pela importância dela em si, mas também como grande ativo do desenvolvimento da cidade. Jorge Coutinho, sua conclusão. Olha, eu fico aqui pensando, o vereador falou no jongo, e a gente tem uma casa do jongo lá na Serrinha, que é e a garotada não está fazendo, não estão lá fazendo a roda, porque não tem aquele pãozinho com manteiga que geralmente eles recebiam para ficar ali, né? Aquela coisa meio antiga dos brisolões, que as crianças iam para um lugar, ficavam ali o tempo todo, estudava e ia para casa. Então falta esse tipo de coisa. Então acho que tem que se abrir espaço para o brasileiro comum sempre estar mais presente, né, dentro dessas festividades, e criando essas casas de jongo, e criando rodas de samba, discutindo o samba, não deixar essa coisa ficar muito na tecnologia dos intelectuais. Vamos desculpar de falar isso, mas aí tem que estar, o povo é que tem que fazer isso. Isso tem que estar, e quem faz aquilo tudo é o povo. Então é bonito você ver aquele jongo da Serrinha, e está lá abandonado. Está abandonado porque não tem um apoio da prefeitura, que tinha antigamente. Ok, então, finalizando, vereador. Pois é, Sérgio, eu primeiro quero agradecer e parabenizar a TV Câmara por esse debate, agradecer aqui ao João, ao Jorge e ao Marcelo, que estiveram conosco aqui, dizer da importância desse debate, dessa conversa, dessa mesa redonda, e eu queria, assim, lembrar alguns grupos que têm lutado com muita dificuldade na cidade, mas que têm sido verdadeiros carros-chefes da discussão da política cultural na cidade. Claro que quando você cita, você sempre deixa alguns de fora, mas eu quero lembrar alguns grupos e algumas pessoas que considero que têm discutido também como é que se garante a democracia a partir da cultura nesses tempos tão difíceis. Queria lembrar o Grupo Oficina, o Grupo Tá na Rua, a Companhia de Mistérios e Novidades, o Palco da Vida, o Teatro Sem Ribalta, o Grupo Giro de Balé, que é um grupo de meninas lá do Complexo do Alemão, maravilhoso, de balé clássico, da bailarina Rita Serpa, o Jongo da Serrinha, o Reage Artista, e queria lembrar companheiros da cultura como Tantinho da Mangueira, Nelson Sargento, Alcione, Bete Carvalho, Monarco. Queria lembrar também atrizes como Bete Mendes, Cristina Pereira, Tássia Camargo, Graça Lago, a nossa secretária Nilce Elmar. Então queria lembrar essas pessoas e esses grupos e dizer que essa luta tem que ser uma luta de todos nós. E para fazer justiça, para lembrar que nós falamos da Comissão de Cultura, eu não citei, até por descuido meu, o nome dos outros dois vereadores, são os vereadores Renato Moura e o vereador Tarcísio Mota, dois bravos companheiros que têm nos ajudado na discussão da cultura. E dizer que essa discussão que a gente faz aqui hoje enriquece muito a cidade do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelos esclarecimentos dos senhores, e o Rio TV Câmara termina por aqui. Até o próximo encontro.